Capítulo 16. A despedida. Chegamos com muita relutância até este capítulo. Há duas razões para isso. Primeiro de tudo, foi um prazer escrever a história da igreja de Juazeiro e bastante triste ter que vir para o fim da história. Revivendo essas cenas antigas, nós sentimos o prazer de estar com os nossos próprios convertidos mais uma vez. A segunda razão para a nossa relutância é que nossa despedida de Juazeiro foi uma experiência tão dolorosa que falar dela ainda hoje é como abrir de novo uma velha ferida. A ordenação do pastor aconteceu no penúltimo domingo de maio. 2 dias depois, nós nos encontramos outra vez, mas dessa vez para uma reunião de despedida. Provavelmente, mais do que 1000 pessoas estiveram presentes e o novo pastor assumiu a direção. O ministro brasileiro Basílio Castro, que esteve presente na cerimônia de ordenação de Diocleciano, deu novamente uma de suas esplêndidas mensagens. Seu sermão tinha o propósito de trazer encorajamento para a igreja que teria de enfrentar a angustiante experiência de dizer adeus àquelas 2 pessoas que haviam trazido todos eles aos pés do Senhor. Ele focou a mente deles no passado e nas grandes coisas que Deus tinha feito por eles. Ele declarou que eles faziam parte de um trabalho que estava chamando a atenção de toda a igreja evangélica do Brasil, de tal forma que os presbíteros de sua própria igreja estavam estudando os métodos utilizados em Juazeiro. Ele pediu a eles que considerassem a maravilha que era esse trabalho para que não fosse desfeito com a partida dos missionários. Deus tinha sido bom para com a igreja ao ofertar missionários como aqueles. Eles podiam se regozijar pelas grandes coisas feitas através deles. Se alegrem, meus amigos, se alegrem. Não é hora de pranto. Enxuguem suas lágrimas e deem brados de alegria. Foi uma mensagem grandiosa, porém não pôde fazer muito para aliviar a pesada melancolia que havia descido sobre o auditório. Pobres pessoas se sentaram sem brilho no olhar e com o coração pesado por aquele duro processo. Vieram para dizer adeus para as pessoas que tinham trazido a luz para eles, de quem tinham se tornado amigos e que os socorreram durante os seus dias difíceis. Meu coração sofria por eles. Eu conhecia todos eles profundamente. Eu tinha me ajoelhado em oração com cada um deles no momento em que faziam a sua decisão por Cristo. Eu conhecia suas dificuldades e problemas, conhecia a vida doméstica deles e tinha lhes ensinado de todas as formas a permanecerem em Cristo. E agora havia chegado o temido momento da partida. Não era um culto de despedida comum, em que os missionários vão para casa por um período de licença e que depois de 1 ano de ausência ou mais, retornam. Não, nada parecido com isso. A ruptura seria completa. Seus queridos missionários nunca mais voltariam para eles. Eles estavam olhando para nós pela última vez no templo que havíamos construído. Uma onda de profunda desolação varreu a multidão e sentimentos reprimidos buscavam alívio nos soluços e lágrimas. Mas com o passar da reunião, o clima se tornava mais e mais angustiante. Num determinado momento da programação, representantes escolhidos de diversas organizações da igreja vieram até a frente para dizer adeus em nome dos seus departamentos e para oferecerem pequenos presentes como lembrança. Se eu pudesse, eu teria cortado essa parte da programação, pois nenhum dos que vieram à frente conseguiram ir além da metade da sua primeira frase. Um após o outro, desistiam completamente depois de balbuciarem umas poucas palavras. Em seguida, desabavam entre soluços sobre os nossos pescoços. Um após o outro vieram à frente, mas claramente agiam da mesma forma. Foi uma experiência de partir o coração e abalou profundamente a nossa estrutura emocional.
O último orador foi o presbítero da igreja e um amigo íntimo. Ele era um dos oradores e foi mais sereno do que os demais. Muito educadamente, cumprimentou o reverendo Basílio Castro pelo sermão, mas, da forma extravagante dos brasileiros, ele implorou ao pregador que suspendesse a restrição que havia feito ao choro. Pois, continuou o presbítero, o senhor não percebe que nessa noite nós estamos dizendo adeus ao nosso pastor? Nós estamos perdendo aquele que nos levou à salvação. Antes de sua vinda, nossas vidas eram más e corrompidas. E agora, aquele que nos proclamou a libertação do pecado está nos deixando para sempre. Conceda-nos o direito de chorar, irmão, pois nós precisamos chorar. Com isso, o pobre homem, completamente fora de seu controle, acabou como os outros oradores, ou seja, abraçado ao meu pescoço. Mal ele disse, deixe-nos chorar, que toda a plateia, soltando um soluço triste, desatou a chorar de forma desenfreada. Aquilo foi inevitável, pois desde o início da reunião já tinha ficado claro que seria um momento carregado de emoção. Era impossível fazer qualquer coisa sobre isso. Nós simplesmente tivemos que esperar até que aquela consternação diminuísse um pouco, mas a partir desse ponto até o fim, a reunião foi marcada pelo choro convulsivo e pelos soluços. Quando me levantei para enfrentar aquele grande público, estava completamente desnorteado pela tempestade de choro que irrompeu, e só a convicção de ter uma mensagem preparada para a reunião me ajudou a superar minha emoção e enfrentar meu povo pela última vez. Eu falei nessas palavras. Eu não fui desobediente à visão celestial e contei a eles de como Deus havia me dado a visão de uma igreja autônoma em Juazeiro e como eu havia trabalhado para conquistar aquela visão. Naquela noite, a visão tinha sido concretizada. A igreja tinha sido fundada, possuía seu próprio pastor e já estava funcionando como uma organização independente. Passei a dizer que aquela realmente era somente uma parte da visão. A outra parte era que, de igreja independente, ela ia se expandir para evangelizar os distritos próximos ao redor e estabelecer igrejas filhas e congregações nas cidades circunvizinhas e vilas. A primeira metade da visão era minha responsabilidade e eu havia sido obediente. A segunda metade da visão era de responsabilidade deles. Será que eles seriam obedientes? Eu concluí a mensagem fazendo uma comparação da igreja com um exército de soldados sendo treinados no quartel. Porém, agora, o treinamento havia se completado e a minha tarefa como instrutor estava encerrada. Outro oficial tinha vindo para assumir o cargo e liderar o exército de agora em diante. Como Moisés, eu teria gostado de continuar com o exército e partilhar dos prêmios da vitória, mas Deus tinha ordenado de forma diferente. Um Josué veio, e enquanto o exército se movia do quartel para o campo de batalha, eu podia somente me postar na arquibancada e dizer: Deus seja convosco e vos abençoe. Não há mais muito que escrever. O fecho do hino Deus seja convosco até que nos encontremos de novo foi começado e de uma forma ou de outra foi cantado. Toda a congregação nos acompanhou até em casa, um amável costume brasileiro. A noite foi gasta em empacotar, amarrar e colocar os lacres nas malas, e por volta das 5 horas as pessoas começaram a chegar a fim de passar as últimas horas conosco. Uma amável vizinha, não crente, preparou um café da manhã para nós em sua casa, e apesar de não termos comido, ficamos contentes pela trégua no choro dos amigos. Na hora do trem, havia centenas de amigos reunidos. Nós formamos uma procissão e marchamos até a estação. Da metade do caminho em diante, o prefeito veio do Paço Municipal, tomando lugar à frente da procissão, nos acompanhou em nossa marcha. As últimas cenas na estação são quase indescritíveis. Toda a cidade parece ter vindo e nós ficamos alegres quando finalmente nos liberamos dos abraços amáveis e vimos a multidão de faces chorosas diminuindo à medida que o trem se deslocava. Mas mesmo assim, as despedidas não se encerraram aí, pois cerca de 20 pessoas compraram passagens até a primeira estação e quando chegamos lá, fomos cercados por eles. Felizmente, o trem não demorou muito na estação,
mas em diversas estações ao longo da ferrovia nós encontramos um grande número de amigos e convertidos que vinham nas várias estações para apertar nossas mãos pela última vez. No dia seguinte, chegamos à capital e 2 dias depois, estávamos a bordo do Almazora em nosso caminho para casa.